outras disciplinas a cumprir, né? E com retorno presencial de atividades de alguns professores, que também não são só professores da FAMED, que trabalham com a gente aqui na disciplina do 4º ano, mas também tem atividade administrativa no âmbito do hospital universitário. Nós vamos fixar todas as tutorias na sexta-feira, a partir de agora. E eu gostaria até de saber da professora Ana, que está aqui presente, o doutor João já está em atividade lá na auditoria, ele é auditor médico e foi convocado a voltar ao presencial essa semana, né? Então, eu queria saber da doutora Ana se tem algum problema, Ana, da gente fixar toda a atividade tutorial a partir de agora na sexta-feira. Para mim, nenhum problema. A sexta-feira de manhã é da Universidade Federal. Universidade, exatamente. O que acontece, gente? A sexta-feira de manhã é horário da disciplina e é horário da atividade tutorial quando a gente tinha o modelo presencial. A gente estava dividindo entre segunda e sexta, terça e sexta, porque nós estávamos com todo o tempo livre e os professores, que também têm outras atividades, estavam em teletrabalho. O doutor João voltou à atividade presencial, ele não pode mais fazer tutoria na segunda-feira. Então, como nossa tutoria sempre foi prevista para sexta-feira, e as aulas teóricas estavam previstas para segunda-feira, né, que era o horário disponibilizado para isso, então eu vou passar a abertura e fechamento dos casos que vêm a seguir para sexta-feira. O que significa que amanhã nós teremos o fechamento do caso 4 e também faremos a abertura do caso 5. Nós vamos usar a manhã toda com um intervalinho, né, entre uma atividade e outra, que é o que a gente faria no presencial, para que vocês levantem, tomem uma água, possam ir ao pipi room, esticar as pernas, para depois voltar para a segunda parte da tutoria. Certo? Certo. E aí, então, na próxima sexta-feira, a gente fecha o caso 5 e abre o caso 6. Abre o caso 6, porque vocês têm que ter esse intervalo de uma semana para postar no fórum, para estudar os objetivos, né, levantados na abertura do caso, a gente ter, eventualmente, um chat ou um momento que a gente pode marcar de reunião presencial para tirar algumas dúvidas com vocês, a gente vai alimentar o fórum, vai acompanhar o fórum com vocês, como eu tenho feito, todos os professores têm feito, tá bem? Ok. Professor, é só uma dúvida, assim. A gente ainda não vai ter o presencial, né? Mas nós vamos estar já migrando para as atividades teóricas o mais próximo possível do modelo presencial, do modelo antigo. Tá. É só em relação ao cronograma, porque são 9 semanas. E aí, nossa última tarefa para ser entregue, acho que seria nossa última atividade na pediatria, seria na sexta-feira, dia 16. Que mesmo assim seria antes do início das práticas. A senhora acha mesmo necessário trocar para sexta-feira? É só uma pergunta, eu tô lá por tudo, tô de boa com tudo. Não, eu acho que a gente, depois da reunião de hoje, a gente pode voltar a conversar. O que vocês têm que ter em mente é o seguinte, nós vamos concluir, até a volta ao presencial, toda a parte teórica nossa vai estar concluída. Né? Ficou lá para o dia 16 só a entrega de uma tarefa, nós não temos mais nada dia 16, era só uma data fixada para entregar a tarefa. Então, o que eu vou ver hoje é quando é que vocês vão para outra clínica, porque talvez eu tenha que fazer algum ajuste nesse sentido. A gente finalizar a parte teórica e vocês terem um respiro para ir, né, um período livre para depois ir para a parte, para outra clínica. Eu não sei o que ficou proposto de reposição da prática, eu vou ficar sabendo hoje. Entendi. Não, beleza. Eu só perguntei porque eu achei, pensei, vai acabar antes, tá tudo certo. Mas se... mas a ideia, eu já tinha feito isso prevendo. Você viu que na última semana a gente tem aula teórica, que a gente pode pôr antes, pode pôr gravada no AVA, né? E tem entrega de tarefa. É isso que eu deixei para a última semana, já prevendo que, de repente, podia ter algum movimento nesse período. Entendi. Não, tranquilo, professora. Eu topo tudo. A gente ainda está dentro de uma zona de conforto, né? Nós ainda estamos. Nós não entramos em outubro ainda, nós vamos conseguir fechar toda essa programação em outubro antes de virar o estágio. Tá? Talvez tenha que ter alguma pequena mudança lá, mas nada vai nos prejudicar, não. Tá bem? Ok, obrigada. Ok, gente, então eu vou tentar compartilhar a tela da apresentação. Eu vi que vocês postaram
muita coisa legal no fórum. Todos esses dias eu venho lendo o fórum, e ontem eu reuni tudo que eu podia dar de devolutiva para vocês, né? A gente alguma coisa vai conversar hoje na aula. A aula não é conferência, eu falo e vocês não podem perguntar. Vocês podem ativar o microfone e perguntar quando vocês precisarem. Essa aula é um PowerPoint que ele tem gravação, eu não sei se essa gravação vai nos atrapalhar, qualquer coisa a gente para o áudio dela, né? E eu vou disponibilizar ela também na plataforma do Avamudo, no material de apoio. Então, é um PowerPoint com gravação, tá? Vamos lá, vamos ver se eu consigo compartilhar a tela e continuar vendo vocês, que foi esse o problema que eu tive no outro link que eu gerei. E olha que eu gerei pelo e-mail institucional. Vamos compartilhar numa janela. Vocês estão vendo os slides? Estamos, professora. Ok, então. Ele ainda não está no modo de tela, né? Ele não está na modo de apresentação ainda, né? Em full screen. O que eu fiz? Eu estou apresentando, mas eu não estou vendo a aula. Eu parei a apresentação, vou compartilhar novamente, espera aí. Uma janela. Só um pouquinho. Acho que agora eu apertei o lugar certo. Ok? Ok, professora. Só um pouquinho, gente. Então, eu percebi, gente, que vai rodar o áudio. Então, a gente vai rodando o áudio e vocês podem me interromper, se for necessário, tá bem? Então, nós vamos falar... Oi. Ontem a gente conseguiu tirar a narração da apresentação da doutora Ana, se a senhora quiser desabilitar. Como que desabilita? Socorro, fala aí. Vamos aprender uma coisa nova. SOS, professor, entra em ação. Isso. Ali no PowerPoint, lá em cima, tem configuração de slides. Ah, tá. Aí então, tem ocultar narração, se eu não estou enganada. Então, eu tenho que voltar aqui, né, nessa tela. Vamos lá. Onde que é aqui? Vocês estão vendo? Uhum. Apresentação de slides? Clica aí, deixa eu ver se aparece aí alguma coisa. Peraí, eu vou ver no meu, porque é diferente. Eu acho que é aqui nesse configurar. Clica nesse configurar. Clica, isso. Tirar e executar a narração? Isso. Isso. A gente vai clicando, a gente já perdeu o medo de clicar, né? Vê se roda sem... Vamos ver se vai rodar sem a fala. Não. Estranho, ontem a gente conseguiu tirar da doutora. Ontem eles conseguiram, Carmen. Não, vamos conseguir, vamos lá, gente. Quem é o expert aí em PowerPoint? Socorro. Eu vou abrir o meu aqui para ver onde que é, porque o meu a configuração é diferente da senhora. Acho que é outra edição, peraí.
Só um pouquinho de paciência, gente, que vale a pena para que a gente tenha mais liberdade de conversar, tá? Prof, no meu aparece assim, ó, apresentação de slides, Uhum, aí configurar a apresentação de slides, a senhora clica no ícone. uhum, Aí no meu aparece uma tela assim, ó, tipo de apresentação, exibida por orador, apresentação por uma uhum, pessoa. Aí tem uhum. opções de apresentação. Aí tem apresentação sem narração, a senhora clica nela. Não aparece isso no seu? Apareceu. Aí vê se dá certo, vamos ver. Então, os meus slides aqui, se vocês olharem, embaixo do slide 1, 2, 3, aqui na barrinha lateral esquerda, tá tudo com um asterisco. Não sei se eu vou conseguir, se conseguir tirar essa narração. Vamos ver. Não. Ah, então eu não sei. Cadê o Ariel? Ariel. Então, professor, eu tô olhando aqui, é basicamente você tá clicando mesmo. Deixa eu. Tá. E se eu... Porque já está na tela, né? Será que é por causa disso? Pode ser. Tem como você. E se você tentar fechar e abrir de novo depois de você ter Não, configurado? isso, eu vou fechar. Vocês tenham um pouquinho de paciência, esperem um pouquinho. Ah, vou salvar as alterações. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu salvei as alterações. Vamos ver se agora ele salvou a mudança, né, da configuração que a gente fez. Uhum. Eu acho que agora vai dar certo. Então, gente, se não der certo, a gente deixa a narração correr, tá bem? Ela não é extensa, e aí no final nós conversamos, tá bom? Ok, prof. Professor, você clicou naquela opção lá de gravação? Deu certo? Não, não consegui. Vamos lá. Discutido na semana passada, em que o bebê apresentava segurança no peitinho de ar. Vamos discutir então a prevalência de segurança em crianças de baixa idade. Só tem como aumentar um pouquinho? Não tô conseguindo escutar muito. Aumentar o som? Isso, tá bem baixo. E se só cortar o som aí vai apresentando normal? Então, mas aí eu corto o meu som. Como que eu corto o som do slide? Professora, eu acho que tá dando para ler certinho. Se você apresentar desse jeito que tá aí mesmo, a gente vai conseguir ler. Ah, sim, sim. É só indo. Um slide, assim. Sem pôr tela cheia? Sim, querem ela que chega. A gente consegue ler.
Ah, perfeito, então. Tudo bom, eu posso até aumentar um pouquinho o tamanho do slide, sem problema. Vejam se melhora aumentando o tamanho do slide. Tá, peraí, deixa eu te ajudar. Clica naquela setinha preta em cima da barra de scroll da direita ali. A gente tem embaixo do X para fechar o PowerPoint, tem uma setinha preta. Mais para baixo um pouquinho. Bem em cima, isso, bem, essa aí. Isso. Ficou melhor, né? Isso, já ajuda, já. Isso, então tá. Vamos lá, gente. Então, a ideia hoje é conversar um pouquinho sobre o bebê que chia o peito, né? Principalmente aquela criança com idade, o lactente muito jovem, que é a criança com menos de 2 anos. Todos vocês já pontuaram lá no fórum, quando trouxeram algum conhecimento sobre a sibilância do lactente, que até 2 anos, na verdade, até os 6 anos de idade, a gente não está autorizado a fazer diagnóstico de asma. E, na verdade, a sibilância, nessa faixa etária, principalmente na idade abaixo de 2 anos, ela ocorre por vários outros fatores, né, que podem, até 2 ou 6 anos, se resolverem e a criança não vai evoluir como asmático. E a gente tem alguns sinais maiores e menores, que a gente pode levantar na história, no exame da criança, para verificar se ela tem ou não um fenótipo compatível com a evolução para quadro de asma posteriormente. Então, a ideia dessa aula não é discutir asma, ataque agudo de asma, consenso sobre asma, porque vocês vão ter essa matéria, vão conversar sobre esse tema no 5º ano. Nós vamos voltar a falar sobre sibilância no 5º ano e vamos falar sobre asma e ataque agudo de asma. A ideia aqui é saber por que um lactente sibila e como que você vai fazer para investigar essa criança. É importante a gente ter consciência de que 50% das crianças vão ter pelo menos uma ocorrência de sibilância antes do 1º ano de vida, e que a reincidência pode ocorrer em 30% a 40% dessas crianças nos primeiros 2 anos de vida, né? A literatura nos traz a definição do que é uma criança que sibila com tanta frequência que ela se torna um sibilante recorrente. E vocês acredito que devem ter visto nas fontes diferentes de pesquisa que não tem uma única definição sobre sibilante recorrente. A primeira definição que a gente encontra é aquela que crianças menores de 2 anos, que apresentem quadro de sibilância contínua, de pelo menos 1 mês, ou pelo menos 3 episódios de sibilos num período de 6 meses. Nós também temos a definição de crianças menores de 2 anos e acima de 1 mês de vida, que apresentem quadro de sibilância contínua, pelo menos por 1 mês, então aqui não mudou a primeira definição, ou 3 episódios de sibilos num período de 2 meses. Então, encurtou o período em que ela volta a sibilar de forma pontual para ela ser caracterizada como sibilante recorrente. E essa segunda definição parece que é a mais praticada, mais aceita, né, embora não seja consenso, entre os especialistas. E a terceira definição que vocês vão encontrar é aquela criança abaixo de 2 anos que apresente, no mínimo, 3 episódios de sibilos no período de 1 ano. Nós ficamos, na maioria, embora não seja consenso, com a definição de sibilância contínua por 1 mês ou pelo menos 3 episódios no período de 2 meses. A asma já se caracteriza por mais de 3 episódios de sibilância no ano, isso considerando crianças a partir de 2 anos, lembrando que entre 2 e 6 anos, nós ainda temos, vocês puseram bem aquelas curvas, né, que caracteriza bem o que é asma, o que é sibilância e sibilância recorrente. Ainda entre 2 e 5 anos, nós temos crianças que vão resolver alguma condição que leva ela a estar sibilando e não vão mais sibilar a partir dos 5 ou 6 anos de idade. Por isso que asma não cabe esse diagnóstico em crianças menores de 2 anos. Na verdade, o consenso
de asma fala para a gente caracterizar o quadro de asma como asma brônquica, imunomediada por reação alérgica, a partir dos 6 anos de idade. Porque é uma inflamação crônica das vias aéreas, com sintomas de respiração rápida e curta, o relato de aperto no peito e tosse que variam com o tempo e intensidade, com alteração, isso associado com alteração do fluxo expiratório, com aquela dificuldade de expirar. Por isso, aquela sensação de aperto no peito. Muito cuidado para não definir um lactente sibilante como asmático, porque a sibilância nesse período não é sinônimo de asma atópica. E nós temos várias patologias que podem causar sibilância. E é muito importante a gente investigar o lactente que sibila, porque o diagnóstico etiológico deve ser feito o mais precocemente possível para que a gente possa fazer a abordagem terapêutica correta. Olha só quantas causas de sibilância. E eu achei bem interessante que em um dos grupos tutoriais, alguém dividiu em causas intrabrônquicas e extrabrônquicas, né? Ficou bem legal aquela diferenciação. Então, a bronquite, que é uma inflamação aguda das vias aéreas de fino calibre, a bronquiolite, que é uma etiologia viral específica, muito comum, e que tem sua sazonalidade, né? Ela incide mais em alguns períodos do ano, porque ela é causada por vírus que incidem mais numa determinada época do ano, como o vírus sincicial respiratório, o refluxo gastroesofágico, a imunodeficiência, a fibrose cística, a aspiração de corpo estranho, a laringotraqueobroncomalácia, cardiopatias congênitas, porque elas podem levar à sibilância por extravasamento de líquido no pulmão, então é a descompensação cardíaca que vai levar a isso, e a displasia broncopulmonar, que é uma entidade daquele bebê que no período neonatal foi prematuro, submetido à ventilação mecânica, né, e faz essa alteração da via aérea de bronquíolos terminais por uma inflamação crônica e fica um pneumopata crônico displásico. Então, são dados muito importantes da anamnese. Início dos sintomas. O que você tem de dados do teste do pezinho? Porque lá no teste do pezinho, nós temos a triagem da fibrose cística, né? A história familiar, principalmente o levantamento de doenças hereditárias e de atopia, e histórico de asma ou de doenças atópicas na prole e nos ascendentes. A alimentação da criança tendo especial atenção para episódios de regurgitação, de vômito e dificuldade de deglutição, né, que podem levar a episódios de broncoaspiração e sibilância, características da história e da evolução e as características da tosse, mais diurna, mais noturna, coincide com o período pós-alimentar, é seca, tem secreção, tem sazonalidade essa tosse, ele tosse mais em determinados períodos do ano, tudo isso ajuda muito no diagnóstico, a orientar a investigação e o diagnóstico. O índice preditivo de asma, vocês colocaram nos 2 fóruns, ele é muito interessante e ele é aplicado para crianças, para pequenos lactentes, porque isso nos vai direcionar o tratamento do episódio de sibilância, não só a gente visualizar qual é o risco dessa criança realmente evoluir após os 2 anos, e principalmente após os 6 anos, com asma atópica, mas também ajuda a gente a decidir se, mesmo numa baixa idade, a gente usa ou não usa a abordagem com o corticoide broncodilatador naquele episódio de sibilância. Quem tiver um critério maior ou 2 menores, na verdade, ou 2 menores, então um maior ou 2 menores, ele tem um fenótipo para asma atópica. Quais são esses critérios? Um dos pais com asma, ou se a criança tem diagnóstico de dermatite atópica, que a doutora Ana vai falar bem na aula de dermatoses mais comuns na infância, né? E critérios menores, diagnóstico médico de rinite alérgica,
sibilância que ocorreu sem associação com resfriado, porque no resfriado, crianças de baixa idade sibilam, porque elas têm via aérea, como vocês bem colocaram, de pequeno calibre, e aí tem o processo inflamatório da mucosa e a produção de muco que estreita mais o calibre dessa via aérea, e aí a passagem de ar vai acontecer com sibilância, com esforço e com sibilância. Ou se essa criança apresenta no hemograma uma eosinofilia maior ou igual a 4%. É muito importante que a gente grave esses critérios, porque diante de um quadro de bebê sibilante, nós, tendo critérios preditivos, um maior ou dois menores, vamos estar diante de uma criança com fenótipo de asma, e nós estaremos autorizados a utilizar broncodilatadores e corticoide para ver se ela responde melhor ou melhora naquele episódio. Professora, posso fazer uma pergunta? Pode perguntar. Na classificação que a senhora mostrou, que a gente usa mais, aquela do meio, que fala que é crianças menores de 2 anos e maior que 1 mês. O fato de ser maior que 1 mês é para evitar causas congênitas? Sim, porque, na verdade, até 1 mês de vida, você não teve tempo ainda de falar, ela sibilou durante 1 mês. Está no período neonatal, tem outras patologias ali no período neonatal, como bronquiolite, pneumonia, prematuridade, ventilação mecânica, uso de surfactante, que não te permite avaliar adequadamente a criança para fazer esse diagnóstico. Não dá para fazer diagnóstico de sibilante recorrente em criança com menos de 1 mês de vida, porque você nem teve tempo para observar os episódios de sibilância, e tem outras patologias que podem cursar com sibilância e não tem nada a ver com sibilante recorrente. Tá? Professora? Pergunte. Eu queria perguntar também a respeito da aplicabilidade, da utilização desses scores preditivos de asma, porque lendo sobre isso, professora, eu vi que tem 2 scores, né? Esse que é o Index, né, preditivo de asma, e o PIAMA. Aí eu até publiquei lá no fórum sobre esses scores, aí eu tinha lido que agora tem um modelo modificado do PIAMA e que ele teria uma maior sensibilidade e especificidade. Mas, na prática, a gente usa o AP, então. A gente não usa o PIAMA. Principalmente para crianças de baixa idade, né? Para a gente definir ali, porque ele é enxuto e ele é bem útil. O PIAMA é maior, principalmente o PIAMA modificado, ele tem mais informações. Não é que você não pode utilizar, pode. Ele se aplica um pouco mais ao pré-escolar, um pouquinho maior. O pequeno lactente, né, fica difícil aplicar o PIAMA, embora ele seja um instrumento muito valioso e muito útil. A gente acaba utilizando esse mais simples, principalmente para definir terapêutica, para vislumbrar a possibilidade de você aplicar a terapêutica com broncodilatador e corticoide e ter algum sucesso, ter alguma utilidade. Porque, na verdade, qualquer medicação que você usa também não é isenta de efeito colateral, né? Mas você sabe que aquele bebê que está sibilando, que tem um critério maior ou 2 menores, tem uma grande chance dele responder, tem mais chance de responder a essa terapêutica. E tem maior chance de evoluir com asma lá na idade correta do diagnóstico também, né? Eu vi uma chance dele evoluir com asma de 6 a 10 vezes maior do que o... 6 a 10 vezes maior. Isso, é isso mesmo. Ele tem uma chance 6 a 10 vezes maior de continuar sibilando e acabar sendo diagnosticado como asma atópica a partir dos 2 anos de idade. A partir dos 6 anos, então, nem se diz, né? Porque aí nós estamos numa fase que se sibilou, tem grande chance de ser asma mesmo. Tá? Porque já tem sistema imunológico pleno desenvolvido para fazer quadros atópicos. Né? A gente sabe que abaixo de 2 anos não, porque o sistema imunológico ainda está em desenvolvimento. Professor, isso que você está falando tem relação a ver que a partir de 6 anos, 7 anos, lembre-se mais ou menos a pneuma, alguma coisa relacionada ao TH1 e TH2, né? O TH1 é de atopia e o TH2 é que ele desenvolve, não é isso? Isso mesmo. Porque depende dessa maturação, né? Uhum. Exames complementares. Puxa, como a gente viu lá atrás que tem um monte de patologias que existem nesse período, nessa faixa etária, e que podem levar à sibilância, então,
É muito importante dados de história, e depois um exame físico e uma cronologia dessa sibilância muito bem feita. Senão você vai cair num mar de exames complementares e vai acabar fazendo exame demais, né? Acho que a doutora Ana postou aqui no grupo para vocês uma palestra de um médico, se vocês não assistiram, assistam, muito interessante, falando da importância da observação clínica, nossa, como médicos, da conversa, da história bem feita, para direcionar depois a hipótese diagnóstica e a solicitação de exames complementares. Nós, felizmente, estamos entrando para uma fase, para uma era, em que nós temos cada vez mais disponibilidade de exames complementares e exames sofisticados, e que realmente nos ajudam a afirmar diagnóstico com mais precisão. Mas eles de nada nos adiantam sem uma história e um exame físico bem feito. Porque eles acabam levando a gente, às vezes, a um diagnóstico equivocado, porque falta aquela base, que é a anamnese e o exame físico, né? E aí acaba encarecendo muito a medicina. Então, não deixem de assistir aquela palestra, porque ela é ainda o cerne, o tronco do exercício da medicina. Tá? Só para adiantar para vocês como a robótica tem nos ajudado. Existe um grupo no Canadá, existe, na verdade, uma equipe, um grupo multicêntrico, mais ligado à Universidade McGill do Canadá, fazendo a gravação do choro do bebê. Olha que coisa! Talvez surreal para vocês nesse momento, né? Mas para mim foi muito interessante. Foi uma palestra que eu assisti ontem do Setembro Verde Esperança. O Setembro Verde Esperança é um movimento lançado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, junto com a PBS, né, que é a PBSF, Protecting Brain, Saving Future, que é protegendo os cérebros e salvando o futuro, e nós temos já esse grupo aqui no Brasil. Eles estão gravando o choro de crianças que sofreram asfixia, e isso está sendo gravado junto com os dados de história, evolução da criança, e lá no Centro de Robótica, esse choro está sendo analisado junto com a evolução, a história e evolução da criança, o desfecho da criança no tratamento da asfixia, para eles poderem criar um programa, um app, em que a criança chora, o app grava o choro, e te dá a probabilidade dele evoluir com desabilidade neurológica. Surreal? Não é surreal, não, gente. O choro da criança, que nós ainda temos muita dificuldade de interpretar, ele fala muita coisa. Então, para você ver como que a robótica nos ajuda, mas não sem o prévio, né? Que são os dados de história, da evolução do paciente. Esse exercício da medicina, ele tem que estar presente o tempo todo. Então, só para embasar vocês, por que é tão importante fazer anamnese e exame físico bem feitos, para depois lançar a hipótese diagnóstica, e aí você saber o que você vai pedir de exame complementar. E olha só o que a gente tem de abordagem para o lactente sibilante. É lógico que nós não vamos pedir todos estes exames. Nós vamos solicitar de acordo com o direcionamento da anamnese e do exame físico. Raio-x de tórax, principalmente na suspeita de corpo estranho, e às vezes nós vamos precisar também de uma tomografia na suspeita de corpo estranho, porque nem sempre a gente vai conseguir identificar só com raio-x de tórax. ATC de tórax de alta resolução, principalmente quando a gente está diante da suspeita de bronquiolite obliterante, que é uma doença de evolução arrastada, crônica, que causa grande dificuldade respiratória por um período muito longo para essa criança. A fibrobroncoscopia, quando eu tenho suspeita de laringotraqueomalácia, quando eu tenho suspeita de anel vascular, granuloma ou estenose de traqueia e também de cordas vocais. Então, lembrar da criança que foi prematura e foi submetida à ventilação mecânica e ficou muito tempo entubado. E também na suspeita das fístulas traqueosofágicas. A dosagem de eletrólitos no suor, quando eu tenho a suspeita de fibrose cística, e esse é um exame que é feito hoje, principalmente no IPED-APAI, ele faz tanto para a rede pública, como disponibiliza esse exame para a rede privada, né? É um exame simples, mas tem que ser feito com uma técnica muito bem aplicada para não dar falso positivo e falso negativo. A serigrafia de esôfago, estômago, duodeno, quando eu tenho suspeita de doença de refluxo,
Também a pH-metria nos ajuda no diagnóstico de refluxo gastroesofágico. Quando eu tenho a suspeita de dificuldades de deglutição, em coordenação de deglutição, sucção, o videodeglutograma. Quando eu tenho a suspeita de imunodeficiência, a dosagem de imunoglobulinas, lembrando que abaixo de 2 anos nós não temos um padrão de referência para valores normais, porque a criança ainda está em desenvolvimento, então fica muito complicado você interpretar a dosagem de imunoglobulinas, tanto total como frações, em crianças abaixo de 2 anos, né? Porque eu posso ter tanto resultado falso negativo, que é o mais comum, como também falso positivo, de imunodeficiências. E lembrar que o tratamento do lactente sibilante de alto risco para asma, que é aquele com o fenótipo positivo para asma, ele vai se basear na redução de inflamação, prevenção das exacerbações e disponibilização de medicamentos. Daí a importância da detecção de sinal maior ou sinais menores para fenótipo de asma. Porque isso vai nos ajudar a definir tratamento. Não é só broncodilatador e corticoide que faz o arsenal terapêutico da sibilância no lactente. Muito importante medidas de suporte, de acordo com a gravidade do caso. Então, nós temos que avaliar, fazer o score de avaliação de gravidade do padrão respiratório dessa criança. Lembrando que hoje a oximetria de pulso é uma avaliação tão comum quanto medida de temperatura, contagem de frequência cardíaca, né? E ela deve ser incluída na nossa avaliação. Oxímetro de pulso portátil, oxímetro de pulso na sala de emergência, que a gente chama aquele de dedoca, né, que é aquele pequenininho que a gente coloca no dedo, tanto do adulto como da criança. Hoje nós temos esse aparelhinho, inclusive com sensor neonatal, que pode ser usado também em pequenos lactentes, tá? Bem acessível, a custo bem acessível. Lembrar que a criança que está com desconforto respiratório, sibilando e que tem um quadro de maior gravidade, já com alguma hipoxemia, quanto menos manejar na fase aguda, melhor, porque você estressa menos a criança e aumenta menos o trabalho respiratório, que já está muito limitado nos casos de comprometimento maior. Na fase aguda, principalmente na bronquiolite, a gente não deve fazer fisioterapia, exatamente porque a fisioterapia vai trazer muito aumento do estresse, do esforço respiratório e pouco benefício na fase aguda. Oxigenoterapia, lembrar que o importante aqui, se você tem baixa saturação, além de definir, tentar esclarecer a etiologia, é dar oxigênio para essa criança melhorar a oxigenação. Então, o oxigênio é uma arma terapêutica, é um remédio importante nesses casos. Manter a criança hidratada, em particular crianças com quadro de bronquite, bronquiolite, que tem esforço, dificuldade respiratória e tem febre, vão ter aumento da perda insensível, não só pela taquipneia e pela febre, mas também pela febre, né, na fase aguda da doença, e também podem ter dificuldade de ingesta oral, então elas ingerem menos líquidos, se hidratam menos e perdem mais hidratação. Então, é importante a gente estar atento ao estado de hidratação. Lembrar que criança desidratada tem muco mais espesso e é mais difícil de drená-lo. Então, ela permanece com aquele muco na via aérea, causando dificuldade respiratória. Antitérmico aqui para trazer conforto para a criança é muito importante. Lavagem nasal com soro fisiológico e inalação para fluidificar a secreção também é uma arma terapêutica muito útil nesse momento. Lembrar que nós temos maior incidência de doenças virais no nosso período de menor umidade relativa do ar. Então, coincide o nosso inverno e a sazonalidade de vírus que causam doenças respiratórias com produção de edema de mucosa e grande quantidade de secreção, exatamente no período em que nós temos menor umidade relativa do ar no nosso ambiente. Medidas de suporte, então. Sempre que saturação de oxigênio for menor que 94 em ar ambiente, lembrar que essa criança já está entrando numa faixa de oxigenação ruim, então oferecer oxigênio.
Quando tiver também hipoxemia ou dificuldade respiratória grave, o oxigênio pode ser fornecido por cânula nasal, aquele catéterzinho nasal, né? Numa FO2 que varia de 25% a 30%. Se eu preciso de uma fração de oxigênio inspirada maior que 30%, eu posso usar cânula nasal de alto fluxo, que em algumas dessas crianças não é bem tolerada, exatamente por conta da cânula ter que ser mais inserida e ser de alto fluxo, então é um turbilhonamento maior do ar que ela vai respirar, enriquecido de oxigênio, mas um turbilhonamento maior. Tem criança que não tolera, ela fica mais agitada e não dá certo. A máscara de Venturi, que permite a gente usar frações inspiradas de oxigênio de 40%, 50%, 60%. O CPAP e a ventilação mecânica. Aqui não está colocada a campânula, que também é a caixa de UD, né, ou a caixa de oxigênio, ou o capacete, que também é muito útil nesses casos, e às vezes a criança tolera melhor do que o dispositivo nasal. Antitérmico, sempre lançamos mão primeiro do paracetamol, que é o mais indicado para lactentes, mas podemos usar dipirona. Lembrar que também é preciso hidratar e que a via preferencial, tanto do antitérmico como da hidratação, ela é oral. Naquelas crianças que não conseguem, nós temos que pegar um acesso venoso e fazer a hidratação endovenosa. Até que ela consiga melhorar o quadro e consiga ingerir alguma coisa por boca. Medicamentos, doses e formas de utilização das intervenções indicadas para o tratamento das crises agudas de sibilância em lactente de alto risco para a asma, incluem os corticoides e os broncodilatadores. Broncodilatador beta-agonista, o preferencial é o salbutamol, em spray, em jet, que são as famosas bombinhas, né? Nós podemos usar na fase aguda da sibilância 2 a 4 jatos, até de 20 em 20 minutos na primeira hora, que é aquilo que a gente conhece como resgate, assim que a criança chega e tem o quadro de sibilância, e é caracterizada com um fenótipo de asma, então nós podemos tentar a bombinha em jatos, né, de 20 em 20 minutos. Conforme a melhora, nós vamos espaçando a aplicação do salbutamol. Melhorou nessa primeira hora de resgate com as inalações de 20 em 20 minutos, nós podemos passar nas crises mais leves a aplicar de 4 em 4 horas, né? E, subsequentemente, passando os dias, com melhora do quadro de tosse e sibilância, nós vamos passando de 6 em 6, de 8 em 8, de 12 em 12, até que fique 2 dias assintomático para que a gente suspenda totalmente o broncodilatador. Aí vocês vão falar o seguinte, mas a mãe não pode comprar bombinha, tem que ser aplicado com um espaçador e máscara, né? Eu não sei se vocês conhecem o espaçador e a máscara. Ele tem de vários tamanhos, né? De acordo com a idade da criança ou do lactente, o tamanho, o volume do espaçador e o tamanho da máscara, então tem que ser comprado de acordo com a faixa etária. Mas uma coisa interessante é o seguinte, nas unidades de pronto atendimento, pronto-socorro, a gente já tem as bombinhas, e tem a máscara, e tem o espaçador. Que ele não pode ser reutilizado, né? Ele não deve ser reutilizado, ele é de uso individual para cada criança. Mas nós temos também a opção de usar o fenoterol ou o salbutamol em gotas e usar o inalador na rede de oxigênio, com aquele circuito de inalação dentro da unidade hospitalar ou do pronto atendimento da UPA. E além do salbutamol em gotas, que o salbutamol é o medicamento de escolha, nós também temos o fenoterol para ser utilizado no lugar do salbutamol, que habitualmente a gente faz uma gotinha para cada 3, 4 quilos de peso. Da mesma forma como a gente usa o salbutamol. Tá? O único inconveniente é que tem que ter o inalador. Né? E muito cuidado, porque a gente tem que, tanto no salbutamol como no fenoterol, a gente tem que monitorar os efeitos colaterais, principalmente se é a primeira vez que a criança está fazendo a utilização, que é principalmente taquicardia, tremor, agitação, algumas crianças fazem palidez, muito cuidado com a velocidade da inalação.
principalmente se você está usando rede de oxigênio do hospital. Não colocar um fluxo muito alto para inalar rápido demais. Tá? Corticoide sistêmico, administrado de preferência por via oral. Nós podemos utilizar prednisona ou prednisolona, preferencialmente a prednisolona, porque são menos efeitos colaterais, utilizando prednisolona. A dose é, em média, 1 miligrama quilo dia. O conforto de ser administrado uma vez ao dia. O tempo de uso depende da evolução dos sintomas, da gravidade do quadro, é em média 3 dias, até 10 dias de utilização, né? Lembrando que quando a gente utiliza mais de 5, 7 dias, há a recomendação da retirada gradativa, por conta da suprarrenal. Está indicado somente para lactente sibilante de risco para asma e nas exacerbações moderadas a graves. A prevenção das crises, principalmente nessas crianças com alto índice preditivo de asma, a gente pode fazer a utilização, principalmente naquele sibilante que é recorrente, de corticoide inalatório intercrises, que é a beclometasona ou a fluticasona, é através de bombinha, né? E também o inibidor de leucotrieno, o antileucotrieno, que é o Monteler, que nós usamos na dose de 4 mg dia, nós estamos autorizados a utilizar em lactentes a partir dos 6 meses de idade. E com fenótipo de atopia, fenótipo com alto índice preditivo de asma, aquelas crianças que começam a sibilar com muita frequência, esse antileucotrieno, ele tem um bom efeito. Inicialmente, ele foi utilizado para controle de rinite. A gente sabe que rinite alérgica frequentemente está associada a asma, e o que se observou é que controlava a rinite e que começava a melhorar a frequência com que o indivíduo sibilava, e aí foi descoberto que também podia ser utilizado no asmático para fazer a prevenção de crises. E funciona muito bem. Tá? Eu vou aqui falar um pouquinho sobre a bronquiolite, vocês vão ter de novo a abordagem de bronquiolite no 5º ano, porque vocês vão estar inseridos no pronto-socorro, no estágio de pronto-socorro, e na sazonalidade vocês vão ver muito quadro de bronquiolite, né? Mas a bronquiolite, ela é definida como o primeiro episódio de sibilância em uma criança com menos de 24 meses, com sinais clínicos compatíveis com uma infecção viral respiratória. Na maioria dos casos, ela tem uma evolução autolimitada, ela tem sazonalidade. O principal vírus de sazonalidade é o vírus sincicial respiratório, mas também nós podemos observar bronquiolite causada por metapneumovírus, pelo influenza, pelo adenovírus, pelo parainfluenza e pelo bocavírus. A sazonalidade aqui na nossa região vai de março, abril, maio, junho, às vezes se estendendo até julho, e coincide bem com o período não só do VSR, mas do influenza também, né? Metapneumovírus nós já observamos fora de sazonalidade, causando casos de bronquiolite grave, e a gente pode falar isso porque o LACEN, ele faz o painel viral para identificação, principalmente desses casos graves, a gente colhe a secreção da via aérea e eles fazem por RT-PCR, né, por biologia molecular, e nós já vimos casos graves com metapneumovírus, influenza e parainfluenza, alguns acontecendo até em janeiro, fevereiro, antes da sazonalidade. São pontuais, mas nós já vimos acontecer. Qual é o problema maior dessa entidade? Os bronquíolos terminais inflamam, existe é o principal local da lesão. Esse vírus invade a mucosa e causa uma lesão por interação de células inflamatórias e células mesenquimais. E qual que é a consequência desse tipo de lesão? Muito muco, e um muco viscoso, pegajoso, em resposta a essa reação inflamatória. Eu poderia correlacionar, para vocês terem uma ideia da viscosidade desse muco, que ele parece uma clara de ovo crua. Vocês já viram como a clara de ovo ela é pegajosa, ela é grudenta? Exatamente isso, ele não é um muco fluido, líquido. Então, ele fica grudado ali na mucosa e fazendo obstrução daquela via aérea terminal, que já tem a mucosa
aumentada de volume por conta do processo inflamatório, então a luz já diminui pelo processo inflamatório, e ainda vem aquele muco que é produzido e fica ali. Então, diminui mais ainda o calibre dessa via aérea. Aumenta muito o trabalho respiratório dessa criança. Causa obstrução e constrição brônquicas, e tem também uma descamação dessas células alveolares, por causa da morte pela invasão direta do vírus. Então, tem uma descamação de mucosa. Então, fica na luz resto de muco com célula descamada, né? E a invasão viral fazendo também aquele baita processo inflamatório. Isso pode levar a mecanismo de rolha com alçaponamento de ar. Eu não sei se foi o Carlos ou o André que postou um raio-x que mostra muito bem isso, né? Mostra aquela área do pulmão como se fosse um enfisema vincariante. Então, quer dizer, ela hiperdistende, o ar entra, mas ele não consegue sair. Fica sequestrado ali, que é o alçaponamento de ar. Como também o acúmulo de muco pode levar a atelectasias, microatelectasias ou até uma atelectasia maior de um segmento do pulmão. Isso leva a um grande distúrbio da ventilação-perfusão. Então, você tem perfusão, mas não tem área que está sendo perfundida adequadamente ventilada. E aumenta muito o trabalho ventilatório da criança. Nós estamos falando de bebês de baixa idade, que têm vias aéreas muito finas, de calibre muito pequeno. E tudo isso acontecendo ali naquele bronquíolo terminal. Agora, pensem vocês, um bebê prematuro, submetido à ventilação mecânica, broncodisplásico, ou seja, ele já tem uma desorganização da arquitetura da árvore alveolar e dos bronquíolos terminais. Ele já tem um número menor de alvéolos porque ele nasceu prematuro. E ainda pega uma bronquiolite. O desastre, né? A verdadeira tragédia que ocorre numa criança dessas em termos de trabalho respiratório e de oxigenação. O quadro clínico pode durar até 4 sintomas. Existe uma variabilidade muito grande de gravidade dos sintomas. Lógico que quanto menor a idade, mais comorbidades, então foi prematura, broncodisplásico, pior vai ser o quadro. Então, o quadro começa com febre e uma rinorreia abundante, você observa estertores inspiratórios finos, sibilos, tosse inicialmente seca, com muita dispneia, dificuldade em se alimentar, até por conta da limitação mesmo da ventilação que essa criança tem. No início dos sintomas, a gente tem febre que é de moderada a alta. Lembrando que lactentes de baixa idade e recém-nascidos, então aquelas crianças que estão com menos de 30 dias de vida, podem apresentar hipotermia. Elas têm maior chance de ter hipotermia do que ter febre. E é um dado que chama muito atenção. Elas fazem temperatura de 35, 35,5 graus Celsius. Elas não respondem com febre. Então, esse é um sinal de alerta em criança com menos de um mês de vida. Que seria o recém-nascido, né? Até 28 dias de vida é definido como recém-nascido. Tem muita taquipneia, muita hipoxemia. Alguns, por conta dessa dificuldade respiratória, chegam a fazer cianose e até a apneia, pausa respiratória. E essa hipóxia que eles se encontram pode levar até má perfusão periférica, má perfusão tecidual, porque pode comprometer, inclusive, o funcionamento da bomba cardíaca, em decorrência da hipoxemia. A bronquiolite tem sido definida, a bronquiolite aguda, como sendo a principal causa do primeiro episódio de sibilância em crianças com menos de idade, e ela tem sido considerada a causa principal de hospitalização no primeiro ano de vida, principalmente no período de sazonalidade. E 30% a 40% dessas crianças acometidas de bronquiolite aguda vão evoluir com sibilância recorrente, ou numa idade maior com asma. Para você ter uma ideia do quanto isso desorganiza, né, impacta na saúde da criança. Aqui nós temos um score clínico de gravidade da bronquiolite aguda, né?
Então, é um score que leva em conta dados de avaliação clínica, de exame físico, que é presença de sibilos, se é durante a inspiração ou a expiração, e o número de campos pulmonares em que você ausculta o sibilo. E quanto maior o número de campos pulmonares, e se está ou não durante a ins ou a expiração, em toda ela, ou parte dela, ou só no final dela, ele vai ter uma pontuação menor ou maior. Se você observa retração, que é um sinal de esforço respiratório importante, principalmente de esforço inspiratório, né? Se ela é supraclavicular, se ela é perceptível de maneira leve, moderada ou profunda, que é aquele esforço supraclavicular que afunda a fúrcula, se ela está na área intercostal ou subcostal. E ele vai pontuando cada vez uma pontuação maior, se ela é leve, moderada ou profunda. Lembrando que a soma dos pontos acima de 6 traduz uma forma grave, e acima de 8 pontos, você já está diante de uma criança que precisa de assistência ventilatória em ambiente de UTI. Aqui, como o slide não aparece inteiro, não aparece a fonte, tá? Mas a fonte é de uma publicação de 2012, e eu retirei ela de uma separata do ProRN. Depois, na aula, no final da aula, vocês têm a referência aqui listada, tá? A gente nunca deve citar tabela, gráfico, figura, nem colocar, e eu pedi a vocês isso no grupo, né, e lá no fórum, nem colocar informações no fórum sem citar de onde foi tirado e o ano da publicação, porque o conhecimento, ele muda conforme vai mudando a década, né? Cada 5, 10 anos a gente tem revisão de algumas informações e elas muitas vezes mudam completamente, a ponto da gente ter que mudar os paradigmas, não só o diagnóstico e a interpretação, mas mudar nossos paradigmas também. A inalação, ela é muito bem-vinda nos casos de bronquiolite aguda, né? Não é recente, já tem quase uma década em que a gente lança a mão de solução salina hipertônica, que é a solução de NaCl hipertônica, além da solução salina hipertônica, soro fisiológico normal 0,9%, solução salina hipertônica, e também os broncodilatadores, que podem ser usados nesses casos mais graves numa base de tentativa de erro e acerto, porque em alguns pacientes, principalmente aqueles que têm alto valor preditivo da asma, a gente pode estar usando uma arma terapêutica interessante para minimizar os quadros de sibilância e melhorar a hipoxemia desse paciente, né? Então, nós, na verdade, vamos estar fazendo teste terapêutico. Os broncodilatadores são seguros em doses baixas, né? Eles são interessantes na suspeita de asma, que são aqueles com fenótipos com critério maior, ou um maior ou dois menores, e na sibilância frequente, principalmente após a hospitalização, que é aquela criança que fica um sibilante recorrente. Também nós podemos lançar a mão dos broncodilatadores. Lembrar que nesses quadros, o oxigênio, ele é de vital importância, então avaliar continuamente a saturação de oxigênio, não só o score de gravidade, mas monitorar continuamente a saturação de oxigênio é importante. Dar oxigênio com saturação abaixo de 94 é muito importante, para ajudar a melhorar o quadro e estabilizar essa criança, e melhorar o esforço respiratório dela, né? A solução salina hipertônica, embora ela ainda não seja um consenso, ela é muito utilizada. Nós podemos ter o soro pronto, já existe para comprar em flaconetes de 10 ml ou em frascos em volumes maiores, mas nós também podemos preparar a solução salina hipertônica a partir da água destilada e do NaCl a 20%. Preparar aquele volume específico só para pôr no copinho da inalação. A gente coloca meio ml de NaCl a 20% e 2,8 ml de água destilada. A solução salina hipertônica não é para ser utilizada em ambiente domiciliar, ela é para ser utilizada na admissão da criança no ponto-socorro, no ambiente hospitalar, na UPA, com monitorização, né?
É interessante porque a solução salina hipertônica, ela hidrata o muco e fluidifica. Esse que é o efeito. Então, facilita a drenagem daquele muito viscoso, pouco hidratado. Não tem consenso ainda, já tem alguns guidelines, mas não é um guideline de consenso. E alguns bebês, quando a gente inala a hipertônica, eles fazem laringoespasmo. Então, a gente não sabe quem vai fazer laringoespasmo, e por isso você não pode mandar fazer em casa, sem supervisão, sem um ambiente em que você pode parar, e ir lá por um soro simples, por um oxigênio, esperar melhorar o laringoespasmo daquela criança, tá? Muito importante para a gente diminuir, fazer prevenção da bronquiolite, principalmente a bronquiolite aguda, é o tabagismo em ambiente doméstico. Então, a gente precisa identificar isso na história, né? E encaminhar esses pais para serviços especializados de manejo do tabagismo. Porque quando os pais fumam, os filhos são fumantes passivos. Inclusive, o tabagismo, ele afeta a formação do pulmão na gestante. Se ela vive num ambiente que ela é exposta ao tabagismo passivo, ou se ela é tabagista, a gente sabe que essa criança vai ter um pulmão com menor número de alvéolos. Então, lá na fase embrionária, já está o bebê sendo afetado. E lembrar também que a exposição muito precoce às doenças virais, lembrando que bronquiolite é doença de sazonalidade, é doença viral, né? Você colocar a criança em contato comunitário muito cedo, acaba colocando a criança em exposição aos vírus no período de sazonalidade. É diferente a exposição no ambiente doméstico e no ambiente de creche ou de pré-escola. Então, é sempre interessante que a criança seja encaminhada para creche ou pré-escola numa idade maior. Então, evitar creches ou pré-escolas antes de 12 a 24 meses de vida. Infelizmente, isso, para a mulher hoje que trabalha, nem sempre é viável, e ela tem que mandar o bebê, né, para creche ou para escolinha, porque ela é força de trabalho, ela depende do trabalho para sobrevivência, e ela acaba tendo que colocar a criança num ambiente onde ela vai ficar mais exposta, vai ter mais risco de adoecer de doenças respiratórias virais. Evitar a exposição ao tabagismo passivo, vocês pontuaram muito bem o tabagismo passivo no fórum, e eu acho que a professora Elisete, se não postou hoje, vai postar hoje, ela vai fazer alguma postagem para vocês sobre o tabagismo passivo e o trabalho que se faz na atenção primária, porque é basicamente lá na atenção primária que a gente faz toda a abordagem sobre o tabagismo passivo. Promover o aleitamento materno, a gente sabe que a criança que mama no peito recebe imunoglobulinas de todas as doenças virais que a mãe já, em algum momento da vida dela, teve contato. Então, o aleitamento, além de nutrir melhor a criança, protege a criança dessas doenças, inclusive de evoluir com as formas graves dessas doenças, por causa da IgA secretora que o leite humano tem e que vai ser entregue para o neném pronto para ser fixado às mucosas, inclusive mucosas, não só do tubo gastrointestinal, mas mucosa respiratória, mucosa das vias urinárias também, essa IgA, ela é detectada. Muito cuidado com o estado nutricional, criança que está com déficit nutricional é mais vulnerável às infecções, principalmente infecções virais, não só as bacterianas. É muito importante a vacina para a influenza e para o pneumococo, então ter o calendário vacinal em dia ajuda a minimizar os quadros, a frequência e a gravidade dos casos, né? E para os bebês prematuros e para um outro grupo selecionado, administrar o palivizumab, que é o anticorpo monoclonal contra o vírus sincicial respiratório no período de sazonalidade, faz toda a diferença para essas crianças, tá? O palivizumab é um anticorpo monoclonal que é aplicado no período de sazonalidade do vírus em crianças vulneráveis até 1 ano de idade. As principais indicações são a prematuridade, então aqueles bebês que têm uma idade gestacional menor de 29 semanas, eles recebem o palivizumab no período de sazonalidade, até completarem 1 ano de vida. Mas também é interessante
que bebês prematuros que nasceram entre 29 e 32 semanas com doença pulmonar crônica recebam o palivizumab, porque eles já têm um pulmão comprometido, eles são pneumopatas crônicos, e se eles adquirirem o vírus, eles fatalmente vão parar na UTI novamente em ventilação mecânica, e correm o risco de morte, né? E naquelas crianças com idade gestacional maior de 32 até 34 semanas, também a Sociedade Brasileira de Pediatria defende a aplicação, embora os estudos de evidências não mostrem nível de evidência A ou B na proteção dessas crianças. E é por isso que o Ministério da Saúde não disponibiliza gratuitamente para elas na atenção básica, tá? Ele só disponibiliza nos bebês menores de 29 semanas ou entre 29 e 32 semanas que tenham doença pulmonar crônica, ou seja, os broncodisplásicos. Os broncodisplásicos vão receber o palivizumab não só até 1 ano de idade, mas até os 2 anos de idade, né, que necessitem de tratamento nos 6 meses anteriores ao início da sazonalidade. E os bebês com cardiopatia congênita, que têm insuficiência cardíaca de difícil controle, que precisam usar diurético, que precisam usar cardiotônico como a digoxina, os bebês com hipertensão pulmonar, aqueles que têm cardiopatia congênita cianogênica ou não cianogênica, porém ela está descompensada, que seja um CIA amplo, um CIV amplo, que fazem um hiperfluxo pulmonar danado, né, e ele ainda não se encontra na idade ou no peso ideal para correção cirúrgica, eles também devem receber o palivizumab. Porque essas crianças já têm pulmão congesto, úmido, encharcado com extravasamento de líquido por conta da insuficiência cardíaca, e se eles adquirirem uma bronquiolite aguda, principalmente pelo VSR, eles acabam descompensando muito rapidamente da parte pulmonar, piorando muito o desempenho cardíaco, correm risco de precisar de suporte ventilatório agressivo, e na sequência de complicar até com uma infecção secundária, e a coisa vai cada vez piorando, né, e muitas vezes eles evoluem ao óbito, a despeito de toda assistência num centro de terapia intensiva. Então, aqui está a nossa referência, as referências básicas que nós utilizamos para conversar um pouquinho sobre o tema. O tema não se esgota, né, ele é apaixonante. Nós vamos entrar novamente em período de sazonalidade. O palivizumab, ele é um anticorpo monoclonal de custo muito alto, só existe uma empresa no mundo, uma empresa farmacêutica que produz, e ela detém a patente, né? Para vocês terem uma ideia, uma ampola de palivizumab hoje, que tem 1 ml de palivizumab, 100 miligramas de palivizumab, e a dose que se aplica é 15 miligramas por quilo, ele é feito intramuscular, ela custa, no custo comercial, entre 5 e 6 mil reais, uma ampola, né? Então, aquela criança que tem um pouquinho mais de peso, uma ampola não dá para fazer uma dose. E a dose tem que ser repetida a cada 30 dias no período de sazonalidade. Então, ele vai tomar pelo menos 4 aplicações, até terminar a sazonalidade do VSR. Então, o Ministério da Saúde, ele disponibiliza esse medicamento, mas ele disponibiliza para aquela população que tem evidência de benefício A ou B, até B, né? Aqueles que saem da evidência B, ele não disponibiliza mais, que é exatamente a criança com síndrome de Down, que não é cardiopata, o indivíduo que tem paralisia cerebral, né? Aquela criança que tem cardiopatia, mas não descompensa, a cianogênica não descompensada, que não precisa usar medicamento, o prematuro, que não é pneumopata e que tem mais de 32 semanas de idade gestacional, ou mesmo aquele com idade gestacional um pouquinho menor, mas que tem mais de 1 aninho e não tem doença pulmonar crônica, nem cardiopatia, e a evidência é um pouquinho menor que a evidência B.
A questão, a Esther está perguntando alguma coisa aqui para mim. A Esther e o Enzo fizeram alguma pergunta, né? O Enzo fez uma pergunta primeiro, professora, é que a minha pergunta está relacionada com a dele, por isso que eu coloquei lá dentro. Cadê a pergunta do Enzo aqui no chat? Enzo, quer fazer a sua pergunta ao vivo e a cores? Acione o microfone e faz para mim, por favor. Oi, tá dando para ouvir? Sim. Sobre aquela teoria da higiene, prof, o que você tem a falar sobre? Então, lembra que eu respondi lá para você alguma coisa? Já, eu não sei se o doutor João Cândido também, ele disse que depois, mais tarde, ele entrou e conversou com vocês lá no chat. Eu não cheguei a conferir depois. Então, essa teoria, ela foi lançada mesmo, e tinha aquela história, tem que pôr a mão no chão, né? Tem que pôr terra na boca, tem que deixar a criança mexer com areia, tem que ficar no meio do cachorro, pelo de cachorro, pena. Então, é muito controverso mesmo, sabe? A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com o modismo e com o exagero. Lógico que você não pode colocar a criança numa redoma, num ambiente estéril, porque ela não desenvolve anticorpos também, né? E a primeira vez que ela tiver contato, ela vai ter uma baita de uma infecção. Também expor exageradamente não é legal, mas aquele indivíduo atópico, que é interessante, lógico que ele tem algum contato no ambiente minimamente limpo, não vai ser exposto a sujeira em demasia, mas ele pode, a partir de 2 ou 6 anos, conforme a sua maturação imunológica e a sua constituição familiar, ter alergia. E ele vai apresentar alergia respiratória, mediada por IgE, ao alergene específico, né? Então, é muito controverso isso. Se eu expuser ele ao alergeno agora, que ele é menor, será que ele não vai ter asma por pelo de animal lá na frente? Por ácaro, por poeira? Ainda não tem essa resposta, sabe? Então, deixar a criança a partir de 6 meses, 6, 8 meses, que ela engatinha aí para o chão, precisa, né? Precisa pôr. Mas um ambiente minimamente limpo, sem exageros em relação à limpeza, mas sem exageros à exposição a alguma poeira do ambiente. Ainda é inconclusivo mesmo, tá? Mas eu acho que exagero de limpeza não é legal. Considerando agora o momento da pandemia, a gente tem que ter um cuidado adicional, né, gente? Porque o SARS-CoV-2, ele atinge qualquer faixa etária. E é lógico que ele pode atingir lactentes de baixa idade, e embora essas crianças, elas não tenham, não desenvolvam, em sua maioria, a forma tão grave de acometimento pulmonar, mas a gente tem alguns que sibilam sim, né? Que tem alteração radiológica sim, e acaba ficando um pouquinho mais difícil tratar. E alguns podem fazer a tempestade inflamatória, e acabar, depois daquela fase aguda, do ciclo agudo da doença, acabar fazendo a reação inflamatória sistêmica e parar numa unidade de terapia intensiva. A frequência é muito menor, é bem baixa em relação ao adulto, inclusive o adulto com fator de risco, né, que é do grupo de risco, mas não é zero. Então, eu acho que justamente nesse período de pandemia, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado com as crianças, em particular aquelas com menos de 5 anos, e em especial os pequenos lactentes. Tá? E na sazonalidade do vírus, nós estamos aprendendo isso com o SARS-CoV-2, né? Mas na sazonalidade dos vírus respiratórios, não expor tanto a criança. Se você estiver gripado no seu ambiente, tanto doméstico como de trabalho, como na rua, como fazem lá no Japão, que é um aglomerado enorme de gente, né? Use a máscara. Na fase que você está com tosse, espirro, com muita secreção em via aérea, faça a etiqueta respiratória e utilize máscara. Se você vai ao trabalho, vai ao estágio, vai atender no posto de saúde, exatamente porque se você espirrar no ambiente, você vai contaminar o ambiente. E acho que é a pergunta da Esther, né, Esther? Você perguntou alguma coisa sobre a sazonalidade do vírus respiratório, né?
Não, é que a minha pergunta foi no sentido de que, assim, agora nesse período de quarentena, principalmente crianças nascidas nessa fase, elas estão em isolamento social. E eu queria saber se, por exemplo, tem o benefício dela não ter contato é maior do que o risco dela não desenvolver adaptação ao sistema imune por não estar tendo contato com outras pessoas, com outros locais, entendeu? Não, a adaptação do sistema imune não, ela vai acontecer. Ela está isolada no ambiente doméstico, mas ela está no ambiente doméstico. Ela não está numa bolha, né? Lógico que as pessoas em casa estão tendo um pouco mais de cuidado com a questão da higiene do ambiente, mas o ambiente não ficou estéril. O que aconteceu? Que nós, pediatras, observamos muito nesse período de isolamento social, de restrição ao contato. Como as crianças não estão indo para a escolinha, para o berçário, para o maternal, para a creche pública, né? A quantidade de casos de bronquiolite que a gente atendeu esse ano, inclusive de bronquiolite grave, diminuiu dramaticamente. Porque eles não estão lá no período de sazonalidade tudo juntinho, passando o vírus de um para o outro. O que está doentinho vai para a creche, vai para a escola. E como é que você evita de uma criança com coriza espirrando contaminar o ambiente e contaminar os colegas? É a chupeta de um que, quando a cuidadora já viu, foi para o outro, é o brinquedo que um pôs na boca, o outro pegou, estão engatinhando, espirra, o outro passa no mesmo lugar que o outro espirrou. Não tem como, gente. Então, como eles estão em casa, esses vírus, que não o SARS-CoV-2, que são os vírus da sazonalidade, a gente teve uma frequência muito menor esse ano, muito menor. Várias mães vão ao consultório, eventualmente, falam, nossa, doutora, esse ano eu não vim, né? Também ninguém ficou gripado. Ninguém chiou o peito. Tá tão bem, não chiou o peito nenhuma vez esse ano. Então, a gente tem ouvido muito isso mesmo. Diminuiu bastante a frequência. É engraçado, né, professora, essas coisas, porque lendo no tratado, que é de 2017, né? No tratado da SBPC, de pediatria, e ele fala desses cuidados. Eu estava lendo sobre bronquiolite viral aguda, né? Ele fala de evitar os contactantes contaminados, né? Outras crianças, aglomerações na casa do lactente, a lavagem correta das mãos, o uso de EPI pelo profissional ao examinar. E o que a gente está fazendo agora? É a mesma coisa, né? Porque é um vírus respiratório. E as crianças não estão indo em parquinho, não estão aglomerando, né? Não só nas escolinhas, mas também a própria família, né? Elas não estão mais em aglomeração, em reuniões familiares. Porque essas crianças, basta uma ir no período de incubação, não precisa nem estar muito sintomática, com febre, doentinha, ela está incubando a doença viral, ela transmite para os outros o vírus, né? E eles pegam com muita facilidade. Então, a gente viu realmente uma redução importante das doenças virais, das gripes, das bronquiolites esse ano. E das internações por quadros graves, diminuiu bastante. Antes chegava um ponto, assim, das UTIs não terem vaga. A gente não tem onde pôr a criança. De não ter onde pôr. Ano passado aconteceu isso. Nesse período de sazonalidade, do metapneumo, do adeno, do influenza, né? Principalmente do influenza, porque até ano passado, tinha a moda de não vacinar. A vacina da gripe, a gente fica mais doente quando toma. A gente ouvia absurdos como esses, né? E esse ano todo mundo correu, porque vai que eu pego o SARS-CoV e estou com H1N1 junto. E eles coexistem, né? A pessoa pode pegar os dois. Então, todo mundo correu vacinar. As crianças estão com problema de vacina aí, mas estão sendo vacinadas, inclusive contra a gripe. Lá em março, abril, estava todo mundo desesperado para tomar a vacina da gripe. Então, nós vimos menos quadros, o que não aconteceu ano passado. A gente viu muito quadro de bronquiolite ano passado, inclusive, não só lactente de baixa idade, não, RN, que foi para casa, pegou bronquiolite, porque o irmãozinho maior pegou bronquiolite na creche, e fazia quadro grave e tinha que internar no CTI. UTI neonatal não pode, senão você contamina a UTI neonatal inteiro. Os que estão lá em assistência ventilatória vão pegar também. Certo, gente? Professora, eu tenho uma dúvida. Pergunte. Em relação aos diagnósticos diferenciais, até conversei com você, estava comentando com meu irmão, e aí surgiu a questão da coqueluche, que ela pode ser um diagnóstico diferencial nesse caso. Sim. Quando você deve investigar a coqueluche, tipo assim, se há ou se não há? Porque os sintomas meio assim,
são diferentes, porque um é tosse comprida e tal, mas meio que o quadro começa, tipo, parece uma gripezinha e tal. Como que você investiga? Então, a coqueluche, mas ela vai evoluir com um quadro mais dramático. A tosse é diferente, né? É uma tosse que popularmente é definido de tosse comprida, porque é aquela tosse longa e guinchada no final. É interessante isso, tem uma característica sonora diferente, né? E você tem um hemograma com leucocitose, com neutrofilia, é um pouquinho diferente, tanto o quadro clínico como o quadro laboratorial. Tá? E na dúvida, às vezes a gente fica muito em dúvida. Então, a gente também associa no tratamento dos quadros muito graves, que a gente tem dúvida se é coqueluche ou se é quadro viral, às vezes a criança de muito baixa idade, a gente tem essa confusão, a gente trata com claritromicina também, a gente também faz o tratamento com um antibiótico específico. Faz a profilaxia já, né? Na verdade, não é profilaxia isso, porque se você infere que pode ser bordetela, você está fazendo tratamento para bordetela também. Né? Quando fica muito confuso, muito difícil o quadro, fica muito suspeito de coqueluche, a gente também trata. Tá bom. Tá? Trata com medicamento específico. É que a gente tem que tomar muito cuidado para falar de profilaxia, porque esse termo não se aplica a essa indicação. Tá. Né? Profilaxia tem uma conotação muito restrita, muito específica. Tá bom. Ok. Na verdade, na linguagem popular, você não está errada, mas vamos evitar, porque profilaxia, por exemplo, vai fazer uma cirurgia limpa, faz a profilaxia pré- e intracirúrgica com antibiótico, ou no máximo, por até 24 horas, né, quando a cirurgia demora muito, faz no intraoperatório e depois até 24 horas, tá? Então, toma cuidado, porque na nossa linguagem vulgar ele é aceito, mas na linguagem científica não é correto aplicar esse termo. Tá bom. Ok, obrigada. Ok, mais alguma dúvida, pessoal? Doutora Ana Miglioli tá aí ainda quietinha? Quer falar? Não, tô quietinha, tô gostando, porque além de pediatra, eu sou auditora, e você está orientando direitinho como é que eles devem fazer o diagnóstico, as hipóteses, os tratamentos e as indicações. Porque a tal história, o Pavilizumab é muito bom, né? A gente diz que saúde não tem preço, mas alguém vai pagar por isso. Um tratamento com Pavilizumab não é fácil, nem para plano de saúde pagar, porque vai ficar em torno de 30, 40 mil reais por criança. Você imagina o quanto de crianças que a gente tem com essa faixa. Então, fica quase igual um tratamento de oncoterapia, né? Dos tratamentos da terapia. Muito caro. É lindo. Eu também acho assim, maravilhoso tudo isso. Resta saber quem paga, se tem condições, né? Por isso que é uma papelada enorme que o médico assina para pedir o... Exatamente, porque a gente deve autorizar, é a tal história. A gente tem que ver o que é bom para o paciente, mas não adianta, porque, por exemplo, para o SUS mesmo, né? Você imagina o quanto custa para o SUS um Pavilizumab? Né, para todas essas crianças, porque é universal, eu tenho que dar para todo mundo igual, não posso dar só para um, eu tenho que dar para todo mundo. Então, a gente tem muito que pensar, indicar certinho, porque quando está bem indicado, eu acho que não tem dúvida. Mas o duro é que, às vezes, o médico solicita, por incrível que pareça, é o que até eu mandei no filminho para vocês. Ele prescreve, solicita, sem ter nem noção do que ele está fazendo, achando que está fazendo o melhor para o paciente e nem sempre é. Então, tem protocolo que deve ser seguido e não é à toa, que é o que a Carmen falou, né? Tem o protocolo, tem a sazonalidade. Eu canso de negar Pavilizumab, Carmen, porque está totalmente fora da indicação, totalmente fora da sazonalidade, e a família insiste em fazer porque acha que ela tem direito, ela paga o plano de saúde e vai para a judicialização da medicina. Algum juiz quer ficar com essa bomba na mão? Não. Então, ele manda pagar. E a gente, às vezes, joga fora o remédio que podia ser utilizado num outro caso que tem indicação. Essa é a preocupação que a gente tem na auditoria. Mas a gente tem mais é que liberar em todos os casos que tem indicação,
porque realmente melhora muito a vida dessas crianças. Diminui muito a internação, UTI, ventilação mecânica, e a tal história. Os 30 mil reais é caro, não é? Mas e uma criança na UTI, com antibiótico de alto custo, com a diária não é barata, e, além de tudo, ainda tem todo o sofrimento da criança que não tem preço, né? E como é que eu vou valorizar a dor que a criança está sentindo, a dificuldade respiratória? Então, vale a pena, sim. Eu acho que a gente tem mais é que liberar nos casos de indicados. Vocês entenderam a minha preocupação? É isso aí. E por incrível que pareça, além do alto custo, com certeza, isso traz uma proteção importante, tá, para a criança. Lá na sala de vacina que nós temos ali naquele anexo da odontologia lá no nosso campus, nós temos, onde é aplicado para o Estado, né? Isso. Fica a Kelly, e o pessoal que trabalha ali com ela é o responsável por fazer a aplicação. Então, como que é feito a nível de saúde pública? Você, quando tem a criança ainda internada, e principalmente se ela está internada no período de sazonalidade, o SUS já disponibiliza a medicação para ser aplicada nela, porque não é porque o prematuro está mecânica que ele não vai pegar o VSR no período de sazonalidade, mesmo dentro do ambiente hospitalar. E, estando no período de sazonalidade, ele recebe internado. Não estando no período de sazonalidade, ele também vai receber, ele é cadastrado. Então, todo prematuro, toda criança que passa pela unidade hospitalar, que tem indicação do palivizumab, ela é cadastrada, né? Abre o cadastro e põe lá endereço, telefone, mesmo que ela não mora em Campo Grande. Esse cadastro, ele é válido para todo o estado, e no período de sazonalidade já começam a chamar para receber. E eles fazem assim, eles juntam essas crianças, porque como a dose, 10 miligramas, às vezes não dá para uma criança, e às vezes é 10, qualquer coisinha, você tem que abrir outro frasco. Então, é um remédio muito caro para se jogar fora, e pode ser fracionado. Então, eles juntam essas crianças e fazem a medicação tudo junto. Eles estabelecem um período do dia, ou dias da semana, de manhã ou de tarde, eles agendam, vai todo mundo lá, porque uma criança vai usar 50... na seringa de insulina, né? 50 unidades. Isso. Vem 1 ml dentro do frasco. Uma vai usar 0,5, outra vai usar 0,3, a outra vai usar 1,6. Então, você não vai abrir uma ampola, tirar 0,5 e jogar o resto fora, um medicamento de altíssimo custo. Depois que ele foi diluído, ele pode ser utilizado por 6 horas. Então, concentra todo mundo, senão ia ser... E antes, foi muito interessante, o primeiro ano que a rede pública começou a aplicar, não era assim, gente. Sabe como eles faziam? Eles davam as ampolas para a mãe guardar em casa. E tem que ser refrigerado. E a mãe tinha que ir aplicar no posto. Como assim? E se ela não tem refrigerador? Estraga o medicamento, perde a efetividade. Ou então ficava lá junto da sala de vacina, ia aplicava, ficava meia ampola lá perdida, jogava fora. Aí eu virei e falei assim, gente, o Estado, eu fui lá na Secretaria de Saúde, olha que coisa, não pensam, né? Fui lá na Secretaria de Saúde e falei, vocês têm que centralizar a aplicação, porque vocês estão jogando uma fortuna de dinheiro fora. Daqui a pouco farmacoeconomia. Isso é farmacoeconomia, cara. E aí não vai ter a medicação para todos que precisam, porque chega uma hora que esgota o recurso. Aí levou mais 1 ano e pouco, quase 2 anos, para eles se organizarem para fazer isso, né? E mesmo assim, o gasto ainda é alto, bem alto, mas é mais barato que esses guri parar tudo na UTI. Principalmente o prematuro. Sobreviveu à prematuridade, a uma enterocolite, a broncodisplasia, a cardiopatia, a infecção, tá lá em casa mamando, né? Puxa, pega uma bronquiolite por VSR e volta para UTI. Ninguém merece isso. Não é só o custo econômico.
econômico, é o custo social, emocional, a perda da criança, que às vezes saiu e está relativamente bem, numa outra internação, ela vai sair sequelada, ou mais sequelada ainda. Isso se não perder a vida, né? Depois de todo o investimento que foi feito na fase inicial da vida, que tem, inclusive, investimento financeiro para a sobrevivência de um prematuro, que não é pequeno. Isso, gente, eu acho que muito boa a aula hoje, eu gosto de aula que a gente conversa, troca ideia, né? Parabéns pela participação de vocês no fórum, eu espero, assim, que nos próximos fóruns vocês continuem participando da forma como está sendo agora, um posta, o outro comenta, acrescenta, pergunta, traz a dúvida, traz outra literatura, só não esqueçam que sempre que vocês trouxerem, postarem uma informação, põe a referência e o ano dela, por favor. Porque, às vezes, a dúvida é gerada porque a referência não está atualizada. Tudo bem, a gente ajuda vocês, a gente atualiza, traz coisa mais nova. Porque, às vezes, a gente não sabe de onde vocês estão tirando aquela informação que já não é mais tão válida no momento. Tá bem? Ana, obrigada. Obrigada a você. Eu gosto de assistir a aula porque eu também aprendo, né? Doutor João gostaria muito de estar aqui, ele não está, porque, no momento, ele foi obrigado a voltar a atividade presencial na auditoria lá no hospital universitário, tá? E só reforçando, então, que agora as segundas-feiras vão ser para fórum, eu vou dar uma reorganizada na nossa agenda, e as tutorias vão abrir e fechar na sexta-feira. Dá tempo, vai ficar um pouquinho mais pesada a sexta-feira, mas a gente também ganhou mais um dia, né? Livre para estudo, para postagem no fórum, a gente ficou também um pouquinho mais confortável, tá bem? Ana, obrigada, porque eu tive que perguntar isso para você hoje, né? Eu ia te perguntar ontem, falei, puxa, no dia do aniversário a gente só pode ligar para dar parabéns. Mas eu trabalhei e muito ontem, muito mais. Olha, ontem foi um dia pesadinho, né? Mas deu tudo certo, graças a Deus. É assim, o aniversário a gente fica feliz de ter completado mais um ano, porque só quem faz mais um ano é quem não morreu no caminho, não é verdade? Eu dei conta. Gente, todos vocês estão aí atrás das bolinhas? Vamos ativar as câmeras? Ai, professora, pelo amor de Deus, não. Por favor. A máscara preta na cara. Ela fez, como é que é? Lama? Sabe, tá com máscara de beleza? Sabe, nem pentei o cabelo hoje, professora. Como é que a gente canta parabéns para a doutora Ana sem ela estar vendo que a gente está cantando? A câmera só pode me pegar da cintura para cima, só. Tá dando uma de Jornal Nacional, o povo tá de gravata e tal, e de bermuda? Tá bom. Gente, vamos lá, eu vou deixar um de vocês puxar o parabéns para a doutora Ana. Vamos encerrar a nossa meet com parabéns. Tá, se tem coisa que a gente desafina é cantando parabéns, acho que é por isso que eu tenho trauma dessa música. Vamos lá. Quem tem a habilidade do canto na turma, pode puxar o parabéns. Ludmila, cadê você? Ludmila, consegue. Não, eu sou péssima. Ludmila é nossa referência musical. Vai, Lud. Vamos lá, Ludmila, você começa. Então vamos lá. Parabéns ficou meio lento, Muita idade, doutora Ana, isso não é vergonha, isso é privilégio. O que você falou? Muita idade que não é vergonha, é privilégio. Não é, não, eu nasci em 1953, então eu estou fazendo 67 anos. De formada, eu formei em 77, eu estava vendo isso ontem. Então, eu estou com quanto? 77, 43 anos de formada. Quase meio século. Isso. E com isso, eu fiz 2 anos de residência, né? Todo esse tempo dedicado à pediatria. Depois de velhinha, já eu estava com 47 anos, quando eu me aborreci é um perigo, porque aí eu me meto em fria.
Eu resolvi, com 47 anos, me aborreci um dia num plantão do CTI da Santa Casa e fui para o mestrado. Aí foi a desgraça completa, né? Porque aí eu me meti a fazer pesquisa num país onde não é valorizado o pesquisador e a pesquisa. Aí, depois do mestrado, veio o doutorado, e aí, quando eu terminei, com 15 dias de final de doutorado, eu já trabalhava desde 93 como auditora. Apareceu a chance de fazer um MBA em auditoria. A loucura foi que eu terminei o meu doutorado dia 31 de março e comecei a MBA dia 15 de abril. Então, é louca mesmo, entendeu? Mas eu acho assim que só valeu, aí foi a oportunidade de dar aula para vocês, e a gente aprende muito tentando ensinar vocês. A gente aprende muito mais, né? E agora veio o desafio do Meet, do Teams, né? Imagina, mas o que acontece? A gente tem a ajuda dos nossos, né, o SOS do professor. O SOS professor, exatamente. Gente, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. O Alzheimer não pega doutorado, não, porque quem mantém a mente em atividade, o Alzheimer, não, ele ronda, mas ele não consegue, blinda. Né? De vez em quando a gente esquece um pouco, e o importante é que, olha, tudo isso foi desafio. Eu fui também para a auditoria do mesmo jeito. Eu queria, curiosidade, né? Eu queria saber como é que era uma conta hospitalar. Eu só sabia ir lá prescrever e tal, e aí? Como é que paga, né? E aí eu fui ver a conta hospitalar. Acompanhando a conta hospitalar, eu comecei a ter maior contato com os colegas, porque quando a gente vai autorizar ou não autorizar, ou tem dúvidas, eu tenho que conversar com um colega especialista. Imagina a Ana Maria, pediatra, 30 anos só de pediatria, auditar uma neurocirurgia, com neuronavegador, eu falei, gente, o que eu fazia? Ia para o livro, ia para a internet, vamos ler, para não ir de boba conversar com o colega. E aprendi barbaridade. Cirurgia cardíaca. Eu, claro, não sou especialista, mas eu tenho condição de discutir, de conversar. Então, sejam curiosos. A gente precisa de ser curioso, querer saber como é que é. Você não está sendo enxerido, não. Entendeu? Quando você questiona, você só tem a tendência é você ganhar. Ninguém sabe tudo que não tenha nada para aprender, e nem é tão burro que não tenha nada para ensinar. Então, a gente tem que estar pronto para que venha. Eu gosto muito disso, tá? E, de vez em quando, eu me meto numas frias, que, assim, eu fui coordenadora da auditoria da CACEMES por 5 anos, aí cansei, pedi para sair. Agora, a colega que estava no lugar veio e me implorou para voltar, então, outra vez voltei para a coordenação. Então, é difícil porque a gente tem que estar 24 horas do dia no ar. Então, hora com vocês, hora com o colega, hora com... Mas é uma delícia. É uma loucura muito boa, uma vida agitada, gratificante, tá? E não é só de dinheiro que a gente vive. E nunca fica no vazio. Não, se eu quiser acordar, eu não tenho insônia, porque se eu acordar às 3 da manhã e quiser trabalhar, eu tenho que fazer. Aí eu fico com sono e... Sabe aquele ditado que cabeça vazia é oficina do diabo? Ele é válido. E vocês que optaram por fazer medicina, não se iludam, vão trabalhar muito, muito. Igual a gente. Igual a gente. Se vocês escolheram, abraçaram a causa, é porque vocês têm talento para isso, com certeza. Tá? Tem talento, tem coragem e vai enfrentar, porque é um desafio atrás do outro, e é uma delícia tudo isso. É muito legal. Então, eu gostaria muito de agradecer a todos. Eu nunca esperei vivenciar essa experiência de aula em ambiente virtual e ela ser tão interativa e tão participativa. Então, eu achei assim que eu descobri, né? Eu já fiz vários cursos em EAD, a modalidade era sempre fórum, e todos nós que trabalhamos com ensino, só ensino, com medicina também,
nós tivemos que aprender a usar o ambiente virtual. Eu acho que essa é uma evolução do ser humano que não tem volta. Não tem volta mais. Nós avançamos, nós mudamos um pouquinho a cara da humanidade. Ela hoje precisa do ambiente digital. Mas, cara, isso acelera conhecimento, isso permite contato também, né? A medicina é assim. Você não trata a pneumonia como tratava quando formou. Então, a gente já está sendo preparado para sempre estar estudando, sempre estar ganhando coisa e mudando a nossa conduta. E quem abraça a medicina, lógico, outras áreas também, mas quem abraça a área da saúde, em particular a medicina, tem que sempre estar aberto a rever os paradigmas e mudar conceitos. E agora, com a tecnologia avançando e com a robótica entrando na medicina, e ela já entrou muito, tem 10 anos ou mais, a medicina vai ter saltos, vai ter avanços, mas não podemos nos esquecer nunca, gente, que a medicina é baseada no cara crachá, na anamnese, no exame físico, no contato com o paciente, que isso, mesmo a alta tecnologia, não substitui. Ela complementa e ajuda. Ajuda você a ser mais objetivo e mais certeiro, mas não substitui. Ok? Graças a Deus. Senão, como é que a gente ia ser substituído por robô? Eu não... Né? E eu ia ficar desempregada? E assim, então, eu queria agradecer a presença, a paciência e a participação de todos, né? E eu queria só dar um alerta, que eu acho que amanhã não dá para começar 9 horas, certo? Então, eu queria que vocês lá no grupo WhatsApp pactuassem com seus tutores o horário que vocês vão iniciar, o tempo que vai levar o fechamento, o horáriozinho do intervalo, porque todo mundo vai precisar parar um pouquinho, levantar do computador, tomar uma água e fazer um pipi, esticar as perninhas, né? Eu sei bem como é isso, porque tem dias que eu trabalho 10 horas aqui no computador, direto, eu esqueço, paro só 1 hora para almoçar, no fim do dia, lá à noite, eu já percebo que até as pernas estão dormentes e inchadas, a gente não pode fazer isso, não. Tá? O presencial era 7h30, tá? Que a gente fazia, porque fechava o caso das 7h30 até umas 9, por aí, descansava um pouquinho, e aí a gente abria de novo 9h15, 9, Geralmente, né? Alguém da turma levava o bolo, alguém levava o café, né? Não vai ter agora, mas pode ter aí individualmente. Um café ao final. Você ofereceu, né, Carlos? Ninguém aceitou. Carlos. Eu me arrependi de não ter trazido a minha Nespresso aqui para o escritório, sabe? Eu estou repensando. Mas tudo bem. Então, eu queria que vocês se organizassem ali no grupo WhatsApp, vamos pactuar cada um dos grupos os horários de tutoria, tá? Essa aula eu não tive a preocupação de gravar, porque vocês viram, eu já tenho ela gravada, vou colocar a gravação para vocês lá no material de apoio, ok? Um abraço a todos e amanhã nos vemos. Um beijo para todo mundo. Obrigado do parabéns. Ficou lindo. Tá bom. Tchau, obrigada, professora.